perguntas Tudor. Quando começou e terminou o período Tudor? Uma pergunta fácil, mas uma pergunta difícil. A resposta fácil é que começou em 1485 com a conquista de Henrique VII e terminou em 1603 com a morte de Elizabeth I. Agora, a resposta complicada e intrigante de um historiador é que isso é uma periodização muito moderna. O período Tudor realmente só começa quando o filho de Henrique VII, Henrique VIII, chega ao trono. Porque se Henrique VII tivesse morrido, ainda chamaríamos de período Tudor? Provavelmente não. O mesmo acontece com a morte de Elizabeth. Quando James I sobe ao trono, ele o faz por ser descendente de Henrique VII. Então, ainda é parte da mesma linha familiar. Esses cortes que temos, 1485 e 1603, são convenientes, mas não refletem necessariamente o pensamento da época. Dito isso, se você quiser uma resposta simples, 1485 e 1603 são as respostas. A Inglaterra Tudor era medieval? Se você pensar, é uma pergunta bastante complicada. Na verdade, os acadêmicos tendem a traçar uma linha entre o medieval e o que chamamos de período moderno no início, por volta de 1450 a 1500. Então, o início do período Tudor cai bem nessa área cinzenta do final do século XV. Como os Tudors conquistaram a Inglaterra? Henrique VII estava exilado na França, se escondendo de Ricardo III, e aí ele volta com uma força de homens, e outros se juntam a ele quando ele chega à Inglaterra. Então, no total, ele tinha cerca de 5.000 e 8.000 homens. Ricardo III, que estava no trono na época, tinha mais ou menos 10.000 homens, mas Henrique VII realmente tinha um apoio popular ao seu lado e muitos dos nobres acabaram trocando de lado. Um dos lords mais importantes que mudou de lado é o Lord Stanley. Depois disso, o Ricardo III aprisionou o filho do Stanley e ameaçou matá-lo. O Lord simplesmente respondeu: "Tudo bem, eu tenho outros filhos." Qual era a nacionalidade dos Tudors? Eles eram ingleses. Claro, Henrique VII assumiu o trono por causa das conexões de sua mãe com a corte inglesa e por ela ser descendente de Eduardo III. Mas indo um pouco mais profundo, eles eram galeses. O nome Tudor é galês e Henrique VII nasceu no castelo de Pembroke, em Gales. Isso, inclusive, é mostrado no brasão da família que contém o dragão, que é o símbolo do país de Gales. Por que eles são chamados de Tudors? Eles não eram chamados de Tudors na época. Acho que isso é um ponto importante. Embora houvesse algum orgulho em suas raízes galesas, isso também era algo que eles precisavam minimizar. Então eles não usavam o nome Tudor com muita frequência. Henrique, em vez disso, costumava se chamar Henrique de Richmond. Além disso, assim como os monarcas de hoje, eles não precisavam de um sobrenome. Então, não usavam muito na época. Isso é algo que a gente usa na história para identificá-los. Existe uma bandeira Tudor? Provavelmente não no sentido das nossas bandeiras atuais dos países, mas haviam símbolos que eles usavam, como o brasão de armas, que eram usados e podiam ser vistos em navios e estandardes, em grandes eventos da corte também. O símbolo Tudor mais popular e reconhecível era a rosa Tudor, que combinava as duas rosas da Guerra das Duas Rosas, a rosa vermelha de Lancaster e a rosa branca de York. Quantos Tudors governaram a Inglaterra? Essa resposta é simples, mais ou menos. Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, Maria I e Elizabeth I. Aí você contaria 5. Mas complica um pouco se a gente contar a Lady Jane Grey, que governou por um curto período, pouco menos de 2 semanas, em 1553. Ela foi reconhecida como rainha pelo conselho e por potências estrangeiras. Então, isso até a torna uma rainha. Mas ela foi colocada à frente da linha de sucessão por um testamento. Então, muitos não a consideram assim. A questão mais interessante é se ela era uma Tudor. Ela chegou ao trono por sua descendência de Henrique VII, mas o seu sobrenome é Grey. Ela também era casada na época com Guilford Dudley. Então ela seria rainha Jane Dudley. Podemos dizer que houve uma curta dinastia Dudley que talvez interrompeu a dinastia Tudor. Portanto, 5 monarcas, talvez 6, dependendo de como você conta.
Quem foi o maior monarca Tudor? Essa é uma pergunta, obviamente, muito subjetiva. Muitas pessoas diriam Elizabeth I, que reinou por muito tempo, de 1558 a 1603, enfrentou a Armada Espanhola, criou compromisso religioso com a Igreja Anglicana e governou como mulher sem casar. Acho que muitos admiram a Elizabeth. Eu talvez votasse em Henrique VII, porque ele é o que estabeleceu a dinastia Tudor e fez reformas administrativas importantes, embora um pouco tediantes. Quem foi o pior monarca Tudor? Objetivamente, Henrique VIII. Resposta simples. Ele é o pior em quase todos os aspectos. Ele matou 2 esposas, mudou a igreja de acordo com seus caprichos, o que levou a muitos conflitos e perseguições religiosas, e deixou o trono em uma situação financeira muito ruim, com inimigos por toda a Europa. Ele é simplesmente o pior. A linhagem de sangue Tudor ainda existe? Sim, ainda há pessoas que conseguem traçar sua linhagem até Henrique VII. Esse sangue continua. Henrique VIII teve 3 filhos legítimos, mas nenhum deles teve filhos próprios. Então aquele ramo específico da linhagem terminou. Mas muitos nobres e membros da realeza ainda conseguem se conectar a Henrique VII. Como os Tudors mudaram a Inglaterra? Os grandes destaques provavelmente são a religião, com a Reforma, mudando de um país católico para um protestante, depois voltando para o catolicismo com a Maria e, finalmente, a um protestantismo majoritário e o estabelecimento da Igreja Anglicana. A gente também pode pensar na exploração e nos primeiros passos do Império Britânico. Quando o período começa, a Inglaterra é um tanto quanto irrelevante na Europa. O foco estava na França e na Espanha. Ao final do período, a Inglaterra começou a se destacar com o benefício da retrospectiva. Então, a gente vê o início de algo que se tornaria o Império Britânico e a Marinha Britânica. Como era a vida na Inglaterra Tudor? Complicada. Não era tão curta quanto se imagina e dependia de quem você era. Por exemplo, se você fosse uma mulher, provavelmente a vida era pior do que se fosse um homem. O patriarcado estruturava absolutamente tudo na Inglaterra Tudor. O parto era uma ameaça real à vida de uma mulher, mesmo nos níveis mais altos da sociedade. Se você fosse uma mulher, provavelmente se casaria muito jovem. Mais jovem ainda se fosse filha de um mercador ou de um nobre. A mãe do Henrique VII, por exemplo, casou-se aos 12 anos, deu à luz aos 13 e ainda esperavam que ela se casasse novamente e tivesse mais filhos, mas ela acabou não tendo. Dizem que por ela ter tido esse parto muito nova, ela teve algum problema assim no útero, no ovário, que ela não conseguiu reproduzir novamente. Talvez também ela não quis, né, ter mais filhos, porque ela serviu muito como uma mulher beata. Quão violento foi o período Tudor? A violência era usada como uma punição, claro, com punições corporais e penas de morte. Traição, por exemplo, era punida com enforcamento, evisceração e esquartejamento. Você podia ter suas mãos ou orelhas cortadas. Para o envenenamento, você podia ser fervido vivo em óleo e, por heresia, ser queimado vivo. Também havia a possibilidade de ser colocado em um pelourinho até morrer de fome. Toda essa violência era pública e as pessoas eram expostas a ela diariamente. Havia uma lógica por trás dessas punições violentas. O esquartejamento espalhava partes do corpo pelo reino como um aviso. Se você tivesse sua mão cortada, provavelmente seria porque escreveu algo contra o monarca. Outro lugar que infelizmente tinha muita violência era em casa. A violência doméstica não apenas era comum, mas também incentivada. Maridos eram encorajados a baterem suas esposas e pais a baterem nos seus filhos. No entanto, havia aqueles, especialmente entre os humanistas, que condenavam esse tipo de disciplina e defendiam algo próximo do que hoje a gente chama de reforço positivo. Mas, de maneira geral, a violência estava por toda parte, tanto no âmbito público quanto no privado, e era amplamente relacionada à disciplina e punição. O que as pessoas faziam para se divertir na Inglaterra Tudor? O mesmo que as pessoas fazem hoje. Bebem, apostam, jogam esportes, fazem sexo. Havia 24 mil tavernas na Inglaterra, o que significava uma para cada 150 pessoas mais ou menos. Pode não parecer tanto, mas para ter uma ideia, hoje há o dobro de tavernas na Inglaterra e 20 vezes mais pessoas.
Então eram muitas tavernas e as pessoas as frequentavam bastante. Também havia diversão punível na Inglaterra. Jogos de azar e o futebol eram ilegais, porque as pessoas em seu tempo livre precisavam praticar arco e flecha. Aos domingos, depois da missa, os homens eram obrigados a ir para o campo e praticar com arco longo. Era lei que todo homem entre 16 e 70 anos tivesse um arco longo e 4 flechas em casa, e deveria praticar todos os fins de semana caso a Inglaterra fosse invadida ou precisasse lutar, geralmente contra os franceses. E se você gostou das questões até agora, me põe aqui as questões que você tem e eu vou fazer um vídeo parte 2.